Olha só, você sabia que hoje é o dia do engenheiro agrônomo? É dia do agrônomo. Nós aproveitamos essa data aí para conhecer um pouco mais sobre o trabalho realizado por eles e também pela Embrapa. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária é pública e vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. A gente vai conversar mais sobre esse assunto agora com a engenheira agrônoma Fernanda Freitas. Está aqui junto comigo para bater esse papo. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Eu agradeço muito a você por estar aqui junto com a gente. Vou te servir um café, inclusive, Fernanda. Queria que você começasse explicando, antes de tudo, né? Claro, quero te parabenizar pelo dia, primeiramente, obrigada. Viu? Muito obrigada. Queria que você explicasse um pouco pra gente o que faz o engenheiro agrônomo? Aquela pessoa que está em casa agora não faz ideia do que é essa carreira, do que é essa profissão. Então, agradeço. O engenheiro agrônomo, ele é responsável por produção de alimentos, seja de origem animal ou origem vegetal, né? Então, além disso, nós temos toda uma carreira de planejamento dentro de estruturas agrícolas, nós temos administração, nós temos a parte de engenharia mesmo, produção, além de softwares e vários outros, né? Possibilidades. Hoje, eu acho que dentro das carreiras, o engenheiro agrônomo talvez seria uma carreira muito completa, muito abrangente. Você tem desde o vendedor até a pessoa que desenvolve software. Então é uma área bem ampla, né? Sim, é uma área muito ampla. Bacana da gente entender. E o engenheiro agrônomo pode ter um papel ali de auxílio, né? Pode auxiliar os agricultores ali, né? Como que funciona essa parceria ali? Na verdade, assim, a gente pode trabalhar como RT, né, como responsável técnico dentro das propriedades, e também podemos ali treinar pessoas ou treinar, que no meu caso é o que eu trabalho, que é a transferência de tecnologia, a gente acaba treinando técnicos, parceiros de instituições públicas ou mesmo de instituições particulares, para que esses deem o auxílio ao produtor que chegue lá, né? A tecnologia chegue até o produtor, seja pequeno, médio ou grande produtor. Como que está esse desenvolvimento de tecnologia, falando especificamente da área que você trabalha? Bom, a Embrapa, esse ano, né, ela está fazendo 50 anos e é uma das Embrapas, nós somos mais de 40 unidades no Brasil inteiro e temos também algumas, que a gente chama de LABEX, laboratórios externos, né, vamos dizer assim, fora do país. E dentro das tecnologias, hoje, a Embrapa é uma das pioneiras na produção dos cerrados, né? Tanto de arroz, feijão, foi da soja, trazer a soja também, né? E só que na minha área, que a minha área é a área animal, porque o pessoal acha que agrônomo não pode mexer com animal, sim, eu tenho 21 anos trabalhando com a parte animal, eu trabalho com a parte de pastagem. Sim. E hoje a Embrapa, junto com uma associação de sementeiros, ela tem ali desenvolvido vários materiais, né? A gente tem o BRS Integra, que foi um material que foi lançado recentemente, que tem uma capacidade de produção para plantio direto, maravilhosa. E na minha área, eu sou meio suspeita para falar, porque assim, eu amo a minha área, pastagem, amo a parte de bovinocultura. E no caso nosso, as tecnologias, elas são de grande importância para a produção de proteína animal, principalmente leite e carne. Porque mais de 80% da criação dos animais bovinos é em pastagem. Né? Então, a gente tem esse impacto muito grande e aí a gente acaba, né, sempre divulgando materiais novos e também outras coisas. Certo. E essa questão da tecnologia é muito interessante da gente conversar, porque a gente percebe que o agro está muito tecnológico, né? Então as pessoas precisam se atualizar o tempo todo e isso faz parte do trabalho que a Embrapa desenvolve. Sim, sim. A tecnologia, né? Aí a gente pode até fazer um adendo assim, porque a tecnologia não é só a parte high-tech, inteligência artificial. Tudo que você desenvolve para que melhore a produção é chamado de tecnologia. Mas hoje os grandes agricultores, né, de produção de grãos, eles estão na quinta, né, a gente chama a quinta revolução da agricultura, a agricultura 5.0, que já está entrando aí na inteligência artificial e em outras
coisas. Precisamos atualizar sempre, estudar A sempre. gente fala sobre tecnologia, a gente pensa que, em muitos casos, é oposto, né, ao que diz a respeito da roça, do campo, mas não, está todo trabalhando junto. E isso é importante, inclusive, eu vou falar isso para aproximar esse assunto que a gente está tratando aqui das pessoas que estão nos acompanhando e às vezes não tem nada a ver com agricultura. Mas a gente está falando aqui, inclusive, da segurança alimentar das pessoas, né? Aumentar a produção de alimentos é justamente isso, garantir o alimento na mesa das pessoas. Então, isso é fundamental. Exatamente. A Embrapa ela ganhou um prêmio esse ano da FAO sobre o prêmio das ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que falam um pouco da segurança alimentar e da seguridade alimentar também, né? Então, a gente, hoje, você pensar o campo, ele tem um trabalho fundamental para garantir a produção de alimentos, mas de uma forma que garanta também a segurança ambiental, né? Hoje a Embrapa tem tecnologias como integração lavoura-pecuária, plantio direto, sistemas que monitoram, né, problemas de solo, etc. Tem tecnologias para que você não precise, né, hipótese alguma, abrir mais nenhum hectare de cerrado, de Amazônia ou de bioma que for, né? Com a área aberta e as tecnologias, hoje a gente já tem aí para garantir a segurança alimentar dos brasileiros e também do mundo. Então é certo a gente dizer que a evolução, o desenvolvimento não é contrário ao meio ambiente. A Embrapa se preocupa com isso. Não, exatamente. A Embrapa se preocupa muito com isso, tanto que a gente está trabalhando aí com alguns bioinsumos, projetos, algumas coisas que diminua o nosso impacto. Porque antigamente, vou falar, em 2012, a Forbes lançou uma revista falando que o Brasil era um grande elefante de produção de alimentos, mas sentado num Fusca. Por quê? Porque nós temos uma dependência de mais de 70% de insumos externos. Com a guerra da Rússia e a Ucrânia, a gente teve um grande problema com isso. Não sei se vocês viram, mas teve um aumento da produção de insumos, um aumento do valor de insumos, desculpa. E aí, agora, o que a gente está... o pessoal do MAPA, junto com o pessoal da Embrapa, tudo, desenvolver tecnologias mais nacionais, mais sustentáveis, mais que possam, né, diminuir essa dependência externa. Então, assim, a gente pensa na sustentabilidade, economicamente viável, ambientalmente correto e a parte social, né, que também é importante. E é bacana a gente ver que dá para todas essas coisas andarem juntas, né? Não precisa a gente escolher entre preservar o meio ambiente ou aumentar a produção. Dá para fazer as duas coisas e a tecnologia, a pesquisa tem um papel fundamental, um papel importante no desenvolvimento de tudo isso que a gente está dizendo aqui. Agora, eu queria entender de forma prática, como que isso chega lá na ponta, lá principalmente nos pequenos agricultores? Porque quando a gente fala sobre tecnologia no campo, a gente já imagina aqueles maquinários imensos, né? E aí o pessoal que está ali tem a roça pequenininha, os agricultores familiares, né? Aquelas pessoas muitas vezes não têm acesso a isso e imagina que está de fora. Mas como que na prática essas pessoas podem estar incluídas nesse tipo de pesquisa que a Embrapa desenvolve? Então, a Embrapa desenvolve essas pesquisas, passa para a transferência de tecnologia, a transferência de tecnologia faz o treinamento das empresas de extensão, que no caso nosso, a gente tem a Emater Goiás e o Senar Goiás, que trabalham com essas partes diretamente com o produtor. Fora isso, a gente tem a parte de dias de campo, a parte de treinamentos, até softwares. E hoje, né, a gente tem uma vantagem muito grande, que é a internet e o celular, né? Então, hoje você tem softwares da Embrapa, por exemplo, como o Pasto Certo, que você consegue calcular a quantidade de semente por hectare de pastagem. Você consegue comparar. Hoje você pode procurar dentro lá daqueles softwares, né, das empresas que você baixa os aplicativos, vários. Tem mais de 50 aplicativos da Embrapa para várias coisas. Então, assim,
Hoje a gente tenta chegar via extensão, mas também tenta chegar via dia de campo, palestras técnicas e etc. E a internet e a televisão também, que é muito importante, né? O acesso à informação hoje está bem mais fácil, né? Tá mais fácil, mas ainda a gente tem até uma coisa legal, que é a rádio. Nós temos a Rádio Rural, né, que a Rádio da Embrapa, que antigamente tinha uns programas que também chega lá naquele produtor que está acordando 4 horas da manhã para tirar leite, e aí põe aquele radinho lá junto com as vacas e tá... Isso lembra a infância, você acredita? Eu lembro de ir para casa da minha tia e acordar cedo, chegar lá, o pessoal tá ordenhando as vacas e o radinho tá tocando lá, o pessoal Exatamente. tá antenado, tá informado, né? Se engana quem pensa que o pessoal, só porque tá na roça ali, não tá por dentro das novidades e do que tá acontecendo. E que bom que é assim, né? Isso evita, entre outras coisas, o desperdício, né? Desperdício de sementes, de água, de insumos e tudo mais. Exatamente. Hoje a gente tem que trabalhar, como os insumos estão muito caros, né? E o custo de produção, por exemplo, você vai plantar 1 hectare de milho, você vai pagar R$4.000, R$5.000, você não pode desperdiçar, nem adubo, nem água, nem nada. Então, assim, a gente tem que trabalhar hoje na ponta do lápis, e gestão também da propriedade rural é um trabalho também que a Embrapa desenvolve junto com o Senar, junto com a Emater, aqui em Goiás, né? E você tem que trabalhar na ponta do lápis para não desperdiçar isso, e não desperdiçar também é um problema que a gente tem que resolver, é a questão pós-fazenda, que é o desperdício de caminhões que você vê na beira da estrada, né? Essa parte aí que acaba se perdendo. Então essa também é uma preocupação. É uma preocupação. A gente trabalha antes, durante e pós-porteira. Bacana demais de conhecer. Quero entender um pouco mais, antes da gente finalizar, sobre a sua área. Você trabalha com a bovinocultura, é isso? Isso. Eu sou da Embrapa Gado de Leite, que fica em Juiz de Fora, Minas Gerais. A Embrapa ela é dividida em várias unidades, só que eu fico aqui porque o leite é um produto que está praticamente em todos os municípios. Então, você tem uma abrangência muito grande. Eu trabalho com a parte de pastagem, né? Eu sou mestre em ciência animal, mas na área de produção de alimentos para produzir o bife. Então, assim, eu produzo o bife indiretamente, vamos dizer assim. E aí, eu trabalho nessa área desenvolvendo transferência, na verdade, nem desenvolvendo, transferindo essa tecnologia que é desenvolvida em outras Embrapas, a gente mastiga um pouquinho e passa para o técnico. Entendi. Tá? Hoje a gente tem aí vários materiais na minha área de pastagem, tem o capiaçu, BRS capiaçu, que é um capim-elefante que já está desenvolvido assim. Goiás já tem um monte, né, que é que dá uma segurança para o produtor de leite, para o produtor de corte, e tem vários outros materiais, tá? Eu convido vocês, quem achar que tem interesse, produtor, técnico, pessoal urbano, procure lá na página da Embrapa, tem vários artigos, tem vários cursos EADs, tem várias coisas que você pode... Tem curso de hidroponia, tem curso disso, tem curso de várias coisas que, se você tiver interesse para desenvolver e conhecer também essa empresa que hoje... Internacionalmente, ela é considerada uma das empresas de maior impacto na agricultura mundial, né, internacionalmente, mas que tem muitos brasileiros que acabam não conhecendo. Exatamente, vale muito a pena, porque é interessante, até quem não é da área fica fascinado quando começa a pesquisar, começa a entender um pouco como funciona, né? Como se você fosse uma plantadora de bife. Exatamente, olha, plantadora de picanha. Que definição, né? Ô, Fernanda, obrigado, viu? Por conversar com a gente, por trazer tanto conhecimento a respeito desse tema que ainda é desconhecido por boa parte dos brasileiros. E você que se interessou, entra lá, vale a pena, viu? Entre no site da Embrapa, só pesquisar aí no Google você encontra. E também no canal no YouTube tem bastante coisa por lá. Fernanda, obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite.